vocês viu a opinião de Emanuel Vital, professor de Geografia docente Pedro Sá de Oeiras e correspondente do Portal Meu Norte. Agora, vamos entrevistar o professor Arthur Gonçalves, licenciado em Ciências da Computação e proprietário do Acessoeiras.com. Como a tecnologia pode mudar a vida de uma pessoa em sua concepção? Bom, hoje em dia a tecnologia ela está envolvida em diversas áreas do conhecimento, estudo, pesquisa. E ela surgiu como fator principal para facilitar a nossa vida. Então, com certeza, uma empresa, uma instituição de ensino, de saúde, que utilizar a educação no seu processo de informatização, vai ter um maior êxito, vai ter um melhor desempenho, vai ter um trabalho, digamos assim, com muito mais qualidade e rapidez. Até mesmo porque hoje em dia o tempo está cada vez menor, as pessoas estão cada vez mais apressadas. E a tecnologia vem trazer rapidez e qualidade ao serviço, facilitando hoje em dia, no modo geral, a nossa vida. Você vê agora a descoberta do pré-sal. Isso é possível graças a equipamentos que conseguem verificar a existência do petróleo a uma profundidade enorme. Isso é graças à tecnologia. Qual a sua interação com a tecnologia? É interessante. A minha interação com a tecnologia ela surgiu em 2005, quando eu comecei a fazer meu curso na UESP. Sou formado em licenciatura em plano de computação e até antes de 2005 eu nem sabia o que era um computador. Não tinha nenhum contato, já ouvia falar, achava interessante, mas nem possuía computador e muito menos tinha um curso ou tinha contato. Quando eu comecei a fazer o curso na UESP de Oeiras, que eu conheci a interação com a máquina, fiz 2 cursos à distância, curso de montagem, manutenção, curso à distância, que eu percebi que a minha relação com ele parecia ser uma coisa assim que estava predestinada. Porque hoje eu não consigo mais viver sem a máquina, sem o computador, porque vejo nela o progresso da sociedade. Então a minha interação com a máquina, hoje, por eu trabalhar como professor de informática, ela é quase que 24 horas. Utilizo ela para preparar minhas aulas, utilizo ela para ensinar meus alunos a como desenvolver melhor seus trabalhos, suas pesquisas, como melhor utilizar isso no seu dia a dia, e também utilizo para o trabalho que eu faço extra, que é manter a atualização do site, o Acessoeiras, além também de manter uma lan house. Ou seja, a informática, a interação comigo e a informática ela é quase que 24 horas. E a tecnologia na UESP está presente assim, qual local assim, mais adequado? É interessante, uma aluna na UESP ela fez uma monografia falando sobre a informática na cidade de Oeiras. Onde ela faz um levantamento com a informática. Nós percebemos que em Oeiras ela é uma tecnologia ainda emergente. Não se encontra aqui em Oeiras os grandes computadores, grandes servidores. Você encontra sim computadores comuns, computadores PCs, desktops, domésticos, notebooks. Alguns lançamentos, como por exemplo tablet, em Oeiras você não encontra ainda. Você vê alguns estados no Brasil já estão utilizando, porque é a questão também financeira. A tecnologia hoje ela impacta financeiro. Em uma cidade dessa que não é de grande porte, não vai estar todo tempo com as novidades. Mas hoje em Oeiras dificilmente você encontra um comércio que funcione a papel, a caneta, a anotação. Todo hoje em dia utiliza um sistema, um comércio, uma gráfica, pequeno ou médio em negócio, ele sempre vai ter um computador para gerenciar a sua venda. Ou seja, o empresário está vendo que a máquina ela é mais do que essencial para manter o controle, o gerenciamento do seu negócio. E você percebe também isso na residência das pessoas. Hoje, devido à facilidade de compra pela internet, financiamentos bancários, a própria loja, quase todo mundo tem um computador, ou já pretende comprar esse computador até o final do ano. Mostrando o quê? Que as pessoas estão vendo que a tecnologia ela é importante, que cada vez mais nós precisamos dela, e que com certeza daqui a mais alguns anos o Oeiras pode estar sim se tornando um polo na área da tecnologia. Nós já temos aqui em Oeiras 3 turmas de computação formadas, todos atuando na área. Você vê iniciativas com portais de notícias, algumas pessoas desenvolvendo softwares educacionais, mostrando que o Oeiras tem sim uma perspectiva de crescimento grande, mas por enquanto ele está ainda engatilhando.
E o que mais lhe impressionou assim, nos avanços tecnológicos? O que mais me impressiona no avanço tecnológico é a rapidez. Se você analisar, o primeiro processador a ser criado pela Intel, o 8004, ele tinha uma capacidade de processamento lenta. Quando lançou a segunda versão, tinha o dobro da velocidade, o dobro. A informática cresce sempre o dobro. Analisem memória. Uma memória RAM, por exemplo, ela tem 128 MB, outra 256, a outra 512, a outra 1 GB, depois 2, depois 4. Ela cresce de forma exponencial, é um crescimento muito rápido. Se nós fôssemos comparar hoje, se hoje eu conseguisse ler tudo que existe de informática ao dormir, no dia seguinte já estaria 40% desatualizado, porque já teriam lançado novos produtos, novas mercadorias, novos sistemas, né? E isso é positivo, o avanço. A humanidade tem sempre a avançar, né? E o que me impressiona mais na tecnologia é a velocidade com que ela avança e com que as pessoas estão utilizando. Sabemos que a tecnologia contribui muito para a saúde. Você acha que ela ainda pode melhorar e como? Recentemente, eu li uma reportagem, tem até no meu portal de notícias, no Acesso Vejas, e também vi em outros portais, que tem alguns cientistas que estão prevendo que as pessoas consigam viver com mais frequência, mais do que 100 anos. No Japão, a maioria da população idosa tem perspectiva de vida há mais de 100 anos. Isso é graças ao quê? Ao avanço tecnológico. Utilização de células-tronco, pesquisa na área da genética, tudo mais. Isso é possível graças a programas que conseguem prever, né, o amadurecimento, o desenvolvimento do ser humano, como prevenir isso, como criar fórmulas, medicamentos, como prevenir doenças. Existem sistemas que ajudam os cientistas nessa parte, né? Você vê hoje aí próteses, né? Próteses que são movimentadas com a ajuda até mesmo de alguns programas que são implantados. Hoje você tem pessoas com chip na pele que abre porta, que manipula celular, que a pessoa consegue ser, um grande empresário fosse sequestrado hoje, com esse chip, ele conseguiria ser monitorado via satélite e aí o policiamento chegar com o melhor êxito. Ou seja, a informática vai ajudar na saúde também, com o pessoal que usa marca-passo, coração, um sistema monitora como está o seu batimento, né? Tudo mais. Então, a medicina hoje cresce também de forma rápida, grande parte disso graças ao avanço também tecnológico. Os avanços tecnológicos ocorrem a todo momento. Em que você acha que ele está mais precário? Bom, o avanço tecnológico, né, como a gente já pode observar, ele avança de forma exponencial. Só que eu acho que a precariedade dele é na questão da segurança. Primordialmente na segurança. Você vê hoje, recentemente, nesse mês, sites do governo como a Receita Federal, sites como o governo do Piauí, os próprios dados pessoais da presidente Dilma foram roubados na rede e jogados na internet. Ou seja, você vê sistema como o Pentágono dos Estados Unidos, o da NASA, que são de extrema segurança, sofreram invasões, dados serem roubados, pessoas sendo denegridas na internet. Então, o que eu acho que é de essencial a precariedade é na questão da segurança. Segurança é algo que deve ser revisto, principalmente o desenvolvimento de algumas páginas, o desenvolvimento de alguns sites, de alguns programas, porque do jeito que está, as pessoas vão criar um certo até mesmo medo de ter seus dados na internet. Ninguém vai mais querer estar colocando seus dados pessoais num site de relacionamento, seus dados pessoais para fazer compras online, sendo que os crimes crescem exponencialmente, né? Principalmente devido aos crackers, pessoas que usam seu conhecimento para roubar, denegrir, excluir, destruir arquivos, né? Então eu diria o seguinte: nós estamos também avançando na questão da segurança, só que é de forma muito mais lenta do que o modo como crescem os ataques
e surgem as invasões. Então, a segurança é o que eu acho precário na informática, que é a segurança. E o que você diria aos nossos internados para acessar a internet? Bom, eu diria aos internados o seguinte, que usem, abusem da internet. A internet ela é livre, ninguém é dono da internet, ninguém vai conseguir gerenciá-la. A rede ela é livre, ela foi criada por Tim Berners-Lee e foi algo que ele criou para todos. A internet é um exemplo de democracia. Só que muitas pessoas têm que se conscientizar da boa utilização dela. Você vê hoje aí jovens que acham bonito ao dizer, eu vou hackear um Orkut, eu vou pegar o MSN de alguém, eu vou destruir o Facebook de alguém. E você não vê os jovens falando, eu vou criar um site diferente, eu vou criar um programa que ajude as pessoas, eu vou criar um produto diferenciado, vou criar um sistema de gerenciamento para a empresa. Então, você vê o seguinte, que as pessoas estão valorizando e vangloriando criminosos na rede. Sendo que as pessoas que criam os programas, as empresas que criam os programas, que criam as coisas, os gêneros que criam os sites são, de certa forma, desvalorizados devido à pirataria, aos crimes, né? Então, o que eu digo para você é o seguinte, que utilize-se da informática de forma séria, precisa, ela tem a opção de diversão, mas que deixe de lado sites piratas, blogs que exaltam o hackerismo, porque isso só tende a fazer que as pessoas tenham medo de usar a máquina, ao invés de deixar cada vez mais e mais utilizadas. E uma coisa também, as pessoas estão deixando que alguns sites, principalmente de relacionamento, transformam a interação de homem para outro homem, de homem para mulher e tudo mais, uma coisa virtual. Pessoas deixam de conversar com um amigo na escola para conversar à noite no MSN. Então, eu sei que pessoas estão ficando cada vez mais isoladas dentro do quarto para estar se interagindo com o público. Vamos também diferenciar um pouco as coisas, né? Vamos também aproveitar também os momentos também em casa, com os colegas na escola e deixar também essa questão do relacionamento para um momento de diversão, final de semana, de férias, ok? E a ideia pode ser como um meio para a pessoa estudar, né? Pode fazer um curso, estudar outra língua estrangeira pela internet. Muito bem. Hoje em dia você vê o crescimento da chamada EAD, Educação à Distância. Hoje uma pessoa que mora numa aldeia indígena em Manaus pode fazer um curso superior sem sair da sua aldeia, sem sair do seio da sua família, usando o quê? A internet. A minha monografia, que eu concluí agora no curso, eu fiz minha pós-graduação lá de sistemas, o meu tema foi sobre educação à distância. Até você lembrar. E onde eu pude constatar que ela está crescendo cada vez mais e democratizando a educação. Um curso que era possível você fazer em São Paulo, como por exemplo uma pós em tecnologia de informação, hoje você faz ela à distância. Então isso é muito interessante. Tá aí mais uma dica aos internautas. Utilize a internet não só como meio de diversão, mas também como meio de enriquecimento científico, teórico, para preparação de vestibular, para concurso. Porque tem muita coisa boa para oferecer para todos nós. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Queria agradecer ao professor Tom. Obrigado. Obrigado.